Boa noite, igreja. Mais uma vez, né? É muito bom estar aqui hoje, reunido com cada um de vocês, tá? Aqueles que são frequentes, aqueles que nos visitam pela primeira vez e aqueles que não nos visitam pela primeira vez, mas também estão com a gente aqui, tá? Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Domingo passado, como vocês têm acompanhado, eu comecei uma série de sermões em Atos 2, Atos capítulo 2, que tratarão do que é comunhão com a igreja e de como podemos desenvolver comunhão com a igreja, ok? Então, domingo passado eu comecei essa série, tá? Essa série que vai tratar de o que é comunhão com a igreja e como desenvolver comunhão com a igreja, ok? Então nós já aprendemos que comunhão com a igreja é o que mesmo? Compartilhar ou dividir a vida com ela, com a igreja. Comunhão não é simplesmente vir para a igreja, vir para a reunião da igreja, vir para o culto, né? Faz parte, mas não é simplesmente vir aqui, tá? Comunhão é dividir a sua vida com as pessoas. A igreja não é um prédio, a igreja não é um nome, a igreja somos nós, as pessoas, os crentes em Jesus, os convertidos, os nascidos de novo. Comunhão com a igreja, então, é dividir, é partilhar sua vida uns com os outros, é participar da vida um do outro. Nós também aprendemos a primeira maneira como desenvolver comunhão com a igreja, né? Nós aprendemos que a comunhão com a igreja é desenvolvida no ensino da palavra de Deus. Lá em Atos 2,42 diz: e perseveravam. Isso, tá bom até aí por enquanto, né? Daqui a pouquinho a gente vai mais. E perseveravam na doutrina ou no ensino dos apóstolos. Essas pessoas, esses irmãos, eles se dedicavam de coração, não é? A palavra de Deus, a estudar, a aprender e ensinar a palavra de Deus. E isso era o primeiro passo que ajudava a desenvolver a comunhão entre eles, porque eles estavam juntos ouvindo a palavra de Deus, né? Aprendendo de Deus e ensinando de Deus, uns para os outros, uns com os outros. Ok? Nessa noite nós vamos continuar então com esse tema, tratando da segunda maneira através da qual podemos desenvolver comunhão com a igreja, ok? De acordo com o modelo lá de Atos 2. Então, quero convidar você para abrir sua Bíblia em Atos, mais uma vez, capítulo 2, versos 41 e 42. Atos, capítulo 2, versos 41 e 42. Amém? O texto da palavra de Deus diz: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra, pela Bíblia Sagrada. Obrigado porque foi da sua vontade, Deus, preservar esses escritos para que pudéssemos compreender, Deus, hoje, depois de tanto tempo, a sua vontade para as nossas vidas também. Para que pudéssemos ter, Pai, em nossa língua, a tua palavra traduzida de maneira confiável. Para a gente aprender, Deus, a sua palavra. E para a gente, na força do Senhor, no poder do teu Espírito, viver uma vida diferente, uma vida que te agrada, Deus. Se eu te peço, Deus, nessa noite, o Senhor nos ensine a tua palavra, Deus. Nos ensina a ter comunhão com o Senhor.
Nos ensina a ter comunhão uns com os outros, Pai. A desenvolver, como desenvolver essa comunhão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, por motivos didáticos, tá? Eu vou inverter a sequência aqui, na noite de hoje, tá? Não vou inverter a palavra de Deus não, viu, irmãos? Porque o texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a gente vê que eles perseveravam em 4 coisas, tá? Eu já falei da doutrina dos apóstolos, só que não vou falar da comunhão hoje não. Vou falar do partir do pão hoje, tá? Porque domingo que vem nós vamos para o mês de maio. E o versículo-chave do mês de maio tem tudo a ver com comunhão, tá? Então, semana que vem, se Deus quiser, estivermos vivos e aqui, né, nós vamos tratar do ponto 2. Hoje nós vamos para a terceira parte, então, tá? Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja perseverava no partir do pão. Eles se dedicavam de coração àquele momento, àquela prática, o partir do pão, tá? A Bíblia tem 2 significados possíveis para a expressão o partir do pão, tá? O primeiro significado, o primeiro conceito, a primeira tradução possível para essa palavra, para essa expressão, é simplesmente o fato de comer juntos, tá? Eu vou usar um versículo aqui para provar isso, tá? Lá em Atos, capítulo 27, no verso 35, diz: tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Depois de o partir, começou a comer, tá? Esse versículo, Atos 27, 35, ele conta a história de Paulo na viagem para Roma. Ele estava viajando, ele estava num navio, ele era um preso, juntamente com muitos outros presos que estavam sendo levados para Roma, tá? Então ali não tinha uma igreja reunida, né? Não tinha irmãos ali, talvez pudessem ter um ou outro acompanhando Paulo, mas aquilo ali Paulo estava sendo levado preso para Roma, essa é a história, né? E aí o barco enfrentou uma grande tempestade, né? Nós já estudamos Atos aqui, vocês se lembram disso, e não era a igreja que estava naquele navio, né? Eram presos. Eles estavam há 14 dias sem se alimentar, por causa da tempestade, do tufão, Euroaquilão, né? Que estava ali levando aquele navio para longe. E muitos deles já tinham perdido a esperança até de sobreviver, né? Então, no verso 33, Paulo ele roga, ele clama aos marinheiros e aos demais tripulantes, as pessoas que estavam no navio: olha, vocês têm que comer, porque se vocês não comerem, vocês não vão resistir ao que vai vir depois, porque Deus já tinha mostrado para ele o que ia vir depois, né? Vocês precisam estar fisicamente fortes, saudáveis. Então vem o contexto do versículo 35, que Paulo então ele tomou uma liderança naquele momento onde estava todo mundo com medo, e ele se levantou, pegou o pão e começou a distribuir para todo mundo comeu. Não foi uma ceia que aconteceu ali, tá? Foi simplesmente uma alimentação. Essa é uma maneira que a Bíblia fala sobre partir o pão. Mas temos uma outra maneira, tá? Uma outra tradução, outro significado de partir o pão, até muito mais frequente, tá? No Novo Testamento aqui, é tomar a ceia do Senhor juntos, ok? Então, quando a Bíblia diz, em muitos textos, que eles estavam partindo o pão, significa que eles estavam tomando a ceia do Senhor juntos. Era o pão e o vinho, não só o pão, né? Eles usavam a expressão partir o pão, mas eles comiam o pão e tomavam o vinho, é isso que eles faziam. Pra gente, então tem um outro versículo aqui, para provar isso. 1 Coríntios 10, 16 diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então ele está falando da ceia, do cálice que tinha o vinho, que representava o sangue de Cristo, e o pão, que representava o corpo de Cristo, né? Então aqui quando Paulo partiu o pão que partimos é quando eles tomavam a ceia, né? O pão da ceia, né? Para a gente saber qual é o significado correto, né, se é o primeiro ou se é o segundo, nós temos que analisar o contexto, né, observar o contexto.
E então, o contexto, qual é o contexto aqui em Atos 2? Né? Qual é o significado dessa frase aqui em Atos 2? Presta atenção, meus queridos, não faz muito sentido os discípulos perseverarem ou se dedicarem de coração no partir do pão, se o partir do pão aqui em Atos 2 fosse somente uma refeição comum. Por que ele está usando a palavra, Lucas está usando a palavra perseveravam no partir do pão, se eles estavam só comendo juntos? Se esforçavam de coração para partir o pão. Seria mais ou menos semelhante a dizer, e perseveravam para tomar café, para almoçar e para jantar. Né? Não faz muito sentido isso. O segundo argumento é, se partir o pão aqui em Atos 2 fosse somente uma refeição comum, lembra que nós temos 4 elementos aqui, no versículo 42, como desenvolver a comunhão com a igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né, no ensino da palavra de Deus. Eles perseveravam na comunhão, que é a convivência amorosa. Eles perseveravam no partir do pão, celebravam juntos a ceia do Senhor. E eles perseveravam na oração. São 4 elementos distintos, diferentes. E se a gente entende o partir o pão como simplesmente comer juntos, o 3 e o 2, eles vão significar basicamente a mesma coisa, né? Então são 4 elementos diferentes que Lucas está descrevendo aqui em Atos 2. Como fazer para desenvolver comunhão uns com os outros, né? Através do ensino da palavra de Deus, através da convivência de amor, nós vamos ver domingo que vem, se Deus permitir, né? Através da celebração da ceia, né? Que nós vamos ver agora, né? E através da oração, ok? Então faz todo sentido que a igreja se esforçasse para celebrar a ceia do Senhor juntos, assim como faz todo sentido que sejam 4 características diferentes de desenvolvermos a comunhão, né? Então a celebração da ceia, que foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, né, na última noite, tornou-se um memorial contínuo. Foi da vontade de Deus, né? Está registrado lá em 1 Coríntios 11 isso, né? Que celebrássemos continuamente a ceia do Senhor. E assim se fez, desde aquela noite até hoje. Os crentes em Cristo Jesus celebram a ceia do Senhor continuamente. Algumas igrejas tomam ceia do Senhor uma vez por mês. Primeiro domingo do mês, ou último domingo do mês. Ou de 2 em 2 meses, de 3. Nós temos o hábito aqui de fazê-lo de 3 em 3 meses. Não é? Nós tomamos 4 ceias de comunhão por ano. É a nossa prática. A Bíblia não fala quantas vezes nós temos que tomar, né? Mas nós temos que tomar continuamente. Então essa prática a igreja passou a praticar continuamente, passou a perseverar. Por isso Lucas usa, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Eles se esforçavam para fazer isso sempre, né? Continuamente. Tem alguns outros textos que eu gostaria de olhar com vocês, tá? Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos 20. Para reforçar essa ideia, para não ficar apenas em argumentos. Atos 20, Paulo estava terceira viagem missionária, voltando para casa, tá? Atos 20, a partir do versículo 7. A ceia era uma das formas em que a igreja se fortalecia em amor, em comunhão. Era uma das maneiras pelas quais a igreja crescia em comunhão, porque ela se reunia para tomar a ceia do Senhor. Presta atenção na grande importância que temos hoje na celebração da ceia do Senhor, ok? Então vamos lá. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, segunda-feira, né, primeiro dia da semana, domingo. Paulo deveria seguir viagem no dia imediato, segunda-feira, exortava-os
e prolongou o discurso até a meia-noite. Ô, benção, hein? Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Ei, irmãos, hein? Quem é que topa um desse aí? E assim partiu. Irmãos, o contexto aqui é o seguinte: Paulo estava voltando de uma longa viagem missionária. Ele passou pela Ásia Menor, foi até a Europa, foi até a Macedônia, a Caia e voltou. Ao invés de voltar pela Ásia, ele chegou ali em Troade, né? Veio margeando e depois ele foi direto para a região de Jerusalém, né? Para a região de Israel, território de Israel. Então, ele fez aquela parada, não é? E diz o versículo 7 que eles estavam reunidos com um objetivo: o fim de partir o pão. Se você presta bastante atenção, no versículo 6, diz assim: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos 1 semana. Eles ficaram 1 semana lá nessa cidade, em Troade. No último dia, na última noite, eles resolveram se reunir com o fim de partir o pão. Antes da viagem. A viagem estava marcada para segunda-feira, né? E na última noite, então, eles se reuniram com o objetivo de partir o pão. E assim eles fizeram. Depois de um tempo de leitura, de exposição da palavra de Deus, de pregação, né? Exortação. Não é sensato a gente pensar que eles fizeram todo esse movimento simplesmente para comer juntos, né? O objetivo deles era tomar ceia juntos, né? Algo especial, algo que Jesus ordenou que fizéssemos, né? Pelo contrário, eles podiam ter comido juntos todos os 7 dias e provavelmente fizeram isso, possivelmente comeram juntos, né? Mas o partir o pão, aquela noite foi especial, né? Com o fim de partir o pão. Então é mais consistente entendermos que o objetivo central deles era celebrar a ceia do Senhor, ok? Tendo dito isso, né, mostrando em alguns textos bíblicos, tá? Como desenvolver comunhão com a igreja? Nós já falamos. Número 1, a comunhão com a igreja é desenvolvida através do ensino da palavra de Deus, tá? Número 2, a comunhão com a igreja é desenvolvida na celebração da ceia do Senhor. Olha só, a ceia também é uma maneira da gente desenvolver comunhão uns com os outros. Eu vou usar 4 verdades, eu vou falar de 4 verdades sobre a ceia do Senhor e a comunhão com a igreja, tá? Primeira verdade, a ceia do Senhor é um momento de celebração coletiva e não individual, tá? Os textos que nós lemos e citamos, Atos capítulo 2, Atos capítulo 20, 1 Coríntios capítulo 10 e até capítulo 11, que fala especificamente sobre a ceia, esses textos eles mostram que a ceia, o comemorar, o celebrar a ceia, é uma ordenança para o grupo, para a igreja. Não é uma comemoração individual. Eu lá na minha casa, eu não tomo a ceia do Senhor. Porque a ceia é com a igreja. A ceia é para ser tomada com a igreja. Não só você e sua esposa. A ordenança é para a igreja. A igreja perseverava nisso. Nós temos que perseverar nisso. Então isso mostra a importância da comunhão e da ceia, a relação, da comunhão e da ceia.
A ceia é uma maneira de desenvolver comunhão, porque ela foi estabelecida para ser celebrada coletivamente, não individualmente. Ok? Segunda verdade que relaciona a ceia com a comunhão. A ceia do Senhor é onde todos dividem o mesmo pão e o mesmo vinho. Pelo menos era, né? Era para ser, né? Jesus fez assim. Hoje, talvez por motivos de higiene e tal, a gente divide, né, o pãozinho, faz pães menores e tal, mas a ideia da ceia original, Jesus ele pegou o pão e partiu o pão e distribuiu, né? E um cálice, né? Então, a ideia, o contexto, né, que Jesus quer passar para a gente é que todos participam de uma coisa só, não é? O texto lá de 1 Coríntios 10, 16, 17, eu vou ler para vocês. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, o cálice, tá? Não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É claro que ele está falando de Jesus aqui, né? Mas a ceia, ela simboliza tudo isso, né? Então, a ceia é um momento, sim, de desenvolver comunhão com a igreja, porque nós participamos de uma coisa só. Ali nós estamos simbolizando que nós somos um grupo só, nós somos um corpo só. Terceira verdade que relaciona a ceia com a comunhão. A ceia do Senhor é um lugar de união e não de divisão. Lembra que Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto por causa disso? A ceia não pode ser uma máscara, né? Que você vem aqui, irmão, paz do Senhor e tal, e ali de fora, nossa, você viu o irmão, tanto que ela está mal vestido? Você viu o irmão, tanto que está, né? O que você é lá fora é o que você é aqui dentro, e vice-versa, né? Tem que ser uma pessoa só. Não podemos, irmãos, tomar a ceia do Senhor e viver em desarmonia com a igreja, viver desunião com os irmãos. A ceia do Senhor deve ser um reflexo da união que a igreja já desfruta, não é? Olha que interessante, 1 Coríntios 11, 17 a 20. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então Paulo chamou a atenção da igreja porque estava bagunçada a ceia lá na igreja. Porque eles lá, de verdade, não estavam tomando a ceia do Senhor, não. Estava cada um tomando a sua própria ceia. Vocês estão se ajuntando, diz Paulo, para pior, tá ficando pior. Melhor cada um ficar na sua casa, do jeito que está, né? E quarta verdade, que mostra a relação entre a ceia do Senhor e a comunhão. A ceia do Senhor é um lugar onde todos esperam uns pelos outros, não é? Irmãos, naquela época eles não tinham relógio de pulso, né? Celular, né? Hoje a gente tem um horário marcado para começar a ceia, né? E a gente espera os irmãos chegar dentro do horário, né? Às vezes acontece um imprevisto, alguém liga, pô, tô chegando, vocês podem esperar? A gente, muito provavelmente, vai esperar, né? Um imprevisto, uma coisa que nunca acontece, né? A gente espera uns pelos outros. Mas naquela época não tinha isso, né? E o que acontecia? Eles iam chegando, já ia cada um comendo e bebendo, uns ficavam bêbados, outros comiam demais e outros nem comiam, porque não sobrava comida, não é? Olha o que diz o texto, 1 Coríntios 11, 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, irmãos, Paulo condenou a desordem na ceia do Senhor, lá na cidade de Corinto. Ele determinou que o egoísmo, a fome, não deveria ter lugar na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um lugar onde todo mundo espera um pelo outro. Nós vamos partilhar disso junto.
não é? É um lugar de comunhão, de companheirismo, de partilha da nossa vida, né? Então, nesse ano de 2018, meus queridos, eu quero desafiar você. Você precisa viver em comunhão com sua igreja. Olha, deixa eu voltar um pouco aqui, tá? Versículo 41, Atos, capítulo 2, verso 41 diz. O que diz lá? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Presta atenção na sequência aqui, tá? Se você ainda não aceitou a palavra, não foi batizado, não foi acrescentado, você não pode queimar etapas, tá? A primeira coisa que Deus te desafia é: aceite a palavra. Porque os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, tá? Aí eu quero que você reflita. Você já aceitou a palavra de Deus no seu coração? Você já se converteu dos seus pecados? Então esse é o ponto de partida. Não adianta você querer chegar na ceia do Senhor se você não começou aqui, tá? Deus, Ele quer te chamar para ouvir a palavra de Deus, para reconhecer que você é pecador, que você precisa do perdão de Deus, que você precisa de uma nova vida. Todos nós precisamos de uma nova vida. Muitos aqui já nasceram de novo, já receberam a palavra. Talvez alguns não, eu não sei, eu não conheço o coração de vocês, mas Deus conhece, né? Então você já aceitou a palavra, porque os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Esse é o segundo ponto, né? O batismo é uma confirmação pública, é uma ordenança que deve ser obedecida por aqueles que aceitaram a palavra, não é? Então, se você aceitou a palavra, você deve ser batizado. E o que diz o texto? Havendo um acréscimo naquele dia de quase... Como que ele sabe que era quase 3.000 pessoas? Porque eles contavam. A gente já estudou Atos, a gente viu que eles têm muito... Lucas cita muitos números de quantas pessoas se converteram, de quantas pessoas foram acrescentadas. Eles tinham uma espécie de registro. Eles tinham uma maneira de contar, tanto que foi registrado na palavra de Deus o número. Então, aquelas pessoas então passaram a fazer parte do grupo. Isso a gente chama hoje de membresia, né? Pessoas que fazem parte do grupo. Então, olha só o processo, hein? Aceitaram a palavra, foram batizados e foram acrescentados. E aí vem... Você foi acrescentado à igreja, você já tem comunhão com Deus agora, né? E você começa a desenvolver comunhão com os irmãos, porque você já faz parte da igreja, não é? Então, nesse processo de desenvolver comunhão com os irmãos, nós temos que perseverar na palavra, nós temos que celebrar a ceia do Senhor. É muito importante a ceia do Senhor. Então, eu quero dizer para você, você precisa viver em comunhão com Deus, em primeiro lugar. Você precisa viver em comunhão com a sua igreja, tá? Você precisa se envolver com outros irmãos. Eu quero te fazer 2 desafios nessa noite, tá? Primeiro desafio: não despreze ou menospreze a ceia do Senhor. Menosprezar é você dar menos valor do que ela merece, né? Então não menospreze, não dê menos valor. Não, mas eu dou valor para a ceia. Assim, aquele valor, né? Mas eu dou valor. Não menospreze a ceia do Senhor. E desprezar é não dar valor, né? Não dá valor nenhum. Então, não despreze e nem menospreze a ceia do Senhor. Participe. Irmãos, nós só temos, 4 ceias do Senhor no ano. E olha, elas são marcadas com 1 ano de antecedência. Quer dizer, 1 ano assim. Nós demos o calendário no último dia do ano passado. Já está marcado no calendário. Vocês não sabem que dia que é a ceia, porque vocês recebem, né? Os membros, né? As famílias da igreja. Então, programe-se. Não menospreze a ceia do Senhor. Não despreze. Você não está me ofendendo com isso. Você está ofendendo o Senhor. Você está desobedecendo a palavra de Deus, né? Não menospreze nem despreze a ceia do Senhor. Segundo desafio: venha para a ceia, mas venha para a ceia com um espírito de união, de amor, não como os coríntios,
que iam lá para comer e beber e brigar, ficavam bêbados, não deixavam comida para os outros. É a festa do amor. A ceia do Senhor é um momento de desenvolver comunhão também, de obediência, mas um momento de desenvolver comunhão também com a igreja. Né? Então, 2 desafios para a igreja, tá? E lembra dos desafios anteriores que eu já fiz, tá? Se você ainda não chegou nesse estágio, volte lá atrás, no versículo 41, né? Aceite a palavra de Deus no seu coração. Deus, ele bate. Deus, ele convida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amanhã pode ser tarde. Pode ser tarde. Ok? Amanhã você pode não estar tão ligado como você está hoje. Porque a gente fica aqui naquele, né? Aí amanhã parece que vai diminuindo, aí depois da manhã, acabou. Pode ser tarde. Aproveite o tempo que você tem hoje para entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Aceite a palavra, seja batizado, seja acrescentado, persevere. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque temos aprendido em Atos, Deus, como é importante termos comunhão. Comunhão com o Senhor, em primeiro lugar, mas também comunhão com a igreja, Pai. Temos aprendido, Deus, lá de Atos 2,42, a importância da sua palavra na comunhão. Ajuda-nos, Deus, a termos comunhão com a sua palavra e comunhão com o Senhor através da sua palavra. E também comunhão com os nossos irmãos através do ensino público da sua palavra, Deus. Ajuda-nos a amarmos esse momento, a participarmos com alegria, Deus, com disposição de alma. Abençoa-nos, Deus, também a desenvolvermos a comunhão através da ceia do Senhor, Pai. A não desprezar, Pai, a não menosprezar. Às vezes a gente pode até achar que não despreza, Deus, ou não menospreza, mas muitas vezes não temos participado, Deus. E na prática temos demonstrado isso. E eu peço, Deus, haja em nós, haja em nosso meio, Deus. Santifica a nossa vida, Deus. Muda o que precisa mudar, Pai, dentro de nós. Ó Deus, se há pecados que precisam ser lançados no teu altar, Pai, eu peço que o teu Espírito possa nos incomodar a fazer isso nessa noite, Pai. Decisões de entregar a vida nas tuas mãos, Deus, que precisam ser tomadas. Deus, que o teu Espírito possa mover corações aqui nessa noite, Pai, e fazer com que isso de fato aconteça agora. É o meu clamor, Deus, para o Senhor. Eu peço humildemente porque eu não sou digno, Deus, de nada do que o Senhor já fez, Pai, por nós. Eu só tenho a te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é o seguinte. Dentro